Olá, bom, estou aqui com a live do sábado e hoje já estamos aí no dia 6 de janeiro de 2024 e o tema de hoje é ser reativo ou proativo. Há uma diferença, né, gente? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, passar algumas informações, conhecimentos, conceitos. Esse é o propósito da live, tá? Trazer algum conhecimento, alguma vivência para melhorar a vida, digamos assim. Então é isso. Durante um tanto de tempo, muitas pessoas são o que? É que eu chamo assim de inativas. Elas são acomodadas no sentido de que não agem em relação à vida, em relação a buscar aquilo que estão procurando, que estão desejando, aspirando para as suas vidas. Então são isso que eu chamo das pessoas inativas, né? Quer dizer, que as pessoas acomodadas. E tem muita gente acomodada, infelizmente. E aí vem a questão da reatividade, da pessoa ser reativa. Eu penso que num determinado momento é necessário a reatividade, que a pessoa reaja diante da vida, diante dos acontecimentos, diante dos fatos, etc. Mas isso não basta, né? Na verdade, só ser reativo, né? Muitas das pessoas reativas, elas são reativas inconscientemente, que é uma reatividade negativa. Então a pessoa reage de qualquer modo àquilo que lhe acontece e muitas vezes pega a via negativa, né? Você, por exemplo, você reagir às situações da vida, né, na posição da rebeldia, por exemplo, não leva a um bom lugar. Então essa reatividade, no primeiro momento, digamos assim, existe a reatividade inconsciente e a reatividade, digamos assim, consciente. A reatividade inconsciente é aquela onde as pessoas reagem por impulso, simplesmente. Por impulso. Então, é o tipo da reatividade que vai trazer algum ou alguns transtornos mais à frente. Então, essa reatividade, ela não é boa, digamos assim. Eu já convivi com muitos tipos de pessoas e quando na infância, na adolescência, na juventude, convivi, né, com pessoas, principalmente na parte da infância e da adolescência, eu convivi com pessoas, principalmente crianças e adolescentes que eram rejeitados, em sua maioria, rejeitados pela família, rejeitados pela sociedade. Então a reatividade de muitas dessas pessoas e até mesmo de alguns grupos era uma reatividade na delinquência, na rebeldia pura e simples. Então reagia-se, muitas vezes, com certeza, reagia-se inconscientemente, né? E isso acabava trazendo
consequências negativas também, né? Certo? Então, agora, existe um lado que eu chamo de uma reatividade um pouco mais consciente, que é quando você aprende a lidar com as situações, os fatos. Então você procura reagir, mas não abruptamente. Reagir não inconscientemente, inconsequentemente. Você busca caminhos para se contrapor àquilo que está ali presente, aos fatos, aos acontecimentos, etc. Certo? Então, dentro de um processo, por exemplo, de terapia, eu falava, e até hoje falo, com os meus clientes e aquelas pessoas que participavam de algumas atividades, né, que eu promovia, como palestras, cursos, etc., que num primeiro momento talvez seja saudável ser pelo menos reativo, mas não reativo inconscientemente, não reativo impulsivamente, mas aquela reatividade no sentido de que eu penso um pouco antes de fazer algo, né? Então isso é bom, é um princípio, porque nem todas as pessoas são preparadas para enfrentar os problemas que surgem na vida, né? Aquilo vem e as pessoas reagem do jeito que dá. Mas aí entra um outro elemento, que é a proatividade, ou proatividade, como queiram chamar. Que é, na verdade, então vamos lá explicar. Então, digamos assim, no primeiro momento, você é apenas um ser reativo. Você reage às situações, às condições. Reage às vezes inconscientemente e às vezes um pouco mais consciente. Não totalmente consciente, mas um pouco mais. Então é aquela coisa de que o que você faz com aquilo que acontece com você. Muita gente, quando acontece algo em sua vida, algo negativo, ruim, etc., uma perca, né, uma injustiça, uma frustração, etc., muita gente reage né, negativamente. E quando reage negativamente, reage no instinto, reage no impulso, reage na raiva, reage na sensação, né, de perda ou perca, né, reage na frustração. Né? Então, vai dar ruim se você reage àquilo que acontece, que aconteceu, sem pensar. Então existe muito isso, né? E depois as pessoas, às vezes, chegam a se arrepender e a ficar com o sentimento de culpa, porque pensam que poderiam fazer melhor diante do acontecido. A questão, então, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É possível dizer que, em alguns momentos, o fazer com o que acontece com você pode ser, né, remissivo, quer dizer, pode ser de redenção, porque aconteceu um fato ruim e você transformou isso numa reação boa, digamos assim, ok? Então, isso pode acontecer, mas a maioria das pessoas reagem mal o que acontece com elas, porque entram num campo energético, vibracional negativo, então elas vão se rebelar
de qualquer modo, né? E aí existem N situações por aí para explicar isso, né? Muitas pessoas, inclusive, ao reagir àquilo que aconteceu com elas, caminham pelo lado também autodestrutivo. Porque muita gente, né, também se imune de culpa, então vai buscar a autodestruição. Isso é meio quase que automático. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Hoje eu estava pensando que a live aqui, né, que até tem um tema que chama-se Educação dos Sentimentos, etc., que eu pensei em utilizar hoje. Mas digo para vocês que, na verdade, a gente precisa, veja bem, para você sair desse processo, vamos pegar bem claro, para você sair desse processo de reação, apenas reagir ao que acontece, você tem que mudar algo mais dentro de você. Porque senão você vai ficar sempre só reagindo. Entendeu? Quer dizer, precisa acontecer algo com você para que você reaja. A maioria das pessoas, infelizmente, vive desse modo. É preciso acontecer alguma coisa, às vezes dramática, para que elas reajam para a vida, né? Muitas pessoas precisam primeiro da dor, do sofrimento, do desconforto, para reagirem à vida, para mudarem, inclusive, na vida. Alguns conseguem, outros não. Outros permanecem nessa zona do sofrimento. Então, aí vamos entrar naquilo que é o outro lado, que é a proatividade, ser proativo. Para ser proativo, é preciso que você efetue mudanças internas. Então eu costumo dizer que é preciso um processo seu, viu, com você, de autoeducação. Então você tem que passar a educar a sua mente, primeiramente, né? A sua mente. Né? Como é que você utiliza a sua mente? Você deixa ela ao léu ou você trabalha com ela? Tá? Então, o primeiro passo nesse sentido da proatividade é um processo de autoeducação, aonde que você vai começar a se autoeducar. Então você já não vai se deixar levar mais pelos impulsos, pelos instintos. Você vai trabalhar melhor a sua mente no sentido da racionalidade, no sentido de operar na racionalidade. Quer dizer, vamos, a grosso modo, falar assim, no sentido de pensar melhor. Tá? Então você vai fazer isso. Então você vai trazer à tona uma qualidade que todos nós temos, que é a da racionalidade. Né? E também que significa ser mais analítico, analisar mais as circunstâncias. Então você vai aprender com isso. É um processo seu. Você tem que aprender a ser mais analítico, racional, a equilibrar o emocional com o emocional. Porque na reatividade pura e simples, você só vai no emocional. Né?
Então, nesse novo pensar analítico, você vai analisar, tá? Antes de tomar qualquer iniciativa ou decisão. Então, esse é um princípio, né, da autoeducação. Você tem que autoeducar-se e, repetindo, educar a sua mente, trazer à tona a sua capacidade de racionalização e de análise. Ok? Aí você vai, né, trazendo essa parte analítica, então você vai analisar os fatos, os acontecimentos, as possibilidades, aquilo que você vai poder fazer a seguir. Então aí entra essa circunstância do fazer com o que aconteceu contigo. Quer dizer, como é que eu reajo àquilo que acontece comigo? Então eu vou analisar, pesar, etc. E vou tomar decisões. Uma frase minha que diz assim: pensar o que fazer antes de fazer. Então esse é um princípio de proatividade. No segundo momento, digamos assim, quer dizer, com você analisando melhor, pensando melhor, então você vai ter, né, mais condições de enfrentamento, né, da realidade, daquilo que acontece, do acontecido, etc. Então, esse é um ponto, né, do ser proativo. Porque quando você age no emocional apenas, você reage influenciado por tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que está à sua volta, né? Os descontentamentos, os medos, né, etc., frustrações e por aí. Quer dizer, isso está na periferia do seu ser. Isso não deve ser o seu centro, não deve estar no seu centro. Porque um ganho que você tem quando você trabalha esse processo autoeducativo é você viver mais centrado. Né? Mais centrado significa no eu consciente. Né? Então essa capacidade nós temos, tá? Eu conheço pessoas que aprenderam isso e que utilizaram isso e que vivem muito bem. Então a proatividade é isso. Agora, tem um elemento na proatividade que é fundamental. O tempo está mais seco, então a garganta fica pegando, entendeu? Por que fica tossindo de vez em quando? Então, um elemento que está na proatividade, nesse processo autoeducativo, é a autorresponsabilidade. Quando você está lá na reatividade pura e simples, né? Você não se sente responsável por nada, você apenas reage. Veja bem, você só reage. Me deram um tapa na cara, eu dou outro tapa. Me fizeram isso, eu faço aquilo. Me maltrataram, eu também vou maltratar. E por aí vai. Então entra nesse esquema da autodestrutividade também, porque você não faz mal só aos outros, você faz mal a si mesmo. Tá? Esse campo, por exemplo, dos vícios, né? Álcool, drogas, ele comporta muitas pessoas assim, pessoas rebeldes, revoltadas, pessoas que estão reagindo mal à vida.
Então as pessoas entram com raiva, etc., achando que vão. O primeiro pensamento é que você vai desgostar os outros. Só que chega num momento que você acaba desgostando de si mesmo, entende? Então você começa, né, reagindo de forma negativa, buscando esses escapes, que são o álcool e as drogas, achando que isso vai fazer mal aos outros, que os outros, tipo assim, vocês vão ver comigo. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou beber tanto, agora eu vou cheirar tanto, etc. Isso é inconsciente, mas é o que acontece. Mas aí a pessoa acaba entrando numa espiral autodestrutiva, porque a primeira pessoa a ser destruída é a si mesma, entende? Então, o processo da proatividade requer o que? Mais inteligência. Esse processo autoeducativo requer inteligência, o uso da inteligência. Inteligência todo mundo tem, uns usam, outros não. Então, requer o uso mais adequado, até refinado da inteligência. E aí entra então esse caminho que eu falei, a reatividade. A pessoa na reatividade, a pessoa não se sente responsável pelas suas ações, pelas mudanças, etc. Na proatividade, esse é um elemento chave até, a pessoa assume a responsabilidade pela sua vida e pelos seus feitos. Isso é um grande diferencial em qualquer circunstância. Você assumir, né, total responsabilidade pela sua vida, total responsabilidade pelos seus feitos, tá? Total responsabilidade pelos seus sonhos, pelas suas aspirações. Tá? Isso é fundamental em todo o processo de mudança. Você sentir-se autorresponsável. Bom, a partir de agora é comigo. Eu vou fazer acontecer. Então, você não vai viver mais ao sabor dos acontecimentos. Você vai gerar ações, né, em busca dos seus objetivos. Tá? A pessoa proativa, ela tem objetivos na vida, ela tem propósitos. Podem ser vários. E ela sabe lidar com isso, ela sabe organizar isso e estabelecer um esquema de prioridade. Tá? E depois, quer dizer, aí na proatividade, veja bem, existe uma definição de propósitos, metas, objetivos. Tá? E no segundo momento, entra um elemento também, um outro elemento, que é o do planejamento. Como é que eu vou obter X resultados? Então a pessoa ela vai ter que, sabe, pensar a respeito do que ela quer, do que ela deseja, do que ela almeja ou do que ela sonha. E vai colocar isso, eu costumo dizer, no papel, né? No planejamento. Tem gente que pensa que planejamento estratégico é só para empresas, né? Instituições. O planejamento estratégico também é para a vida. Num outro momento, numa outra live, eu posso falar sobre plano de vida para incluir isso tudo, tá? Mas hoje eu vou me ater só nessa questão da proatividade, principalmente da proatividade, né, que é o que eu estou. Então, autoeducação, né, autorresponsabilidade, definição
de metas, objetivos, propósitos, planejamento. Então, é diferente, né? Planejamento. Então eu vou planejar as ações que veja bem, eu vou ter que assumir, que realizar para alcançar o meu objetivo, as minhas metas, os meus propósitos. É você com você nesse momento, né? Percebeu? Não tem os outros aí no caminho. Pode ser que os outros venham até depois para somar, para ajudar. Você vai descobrir uma pessoa que pode te auxiliar, etc. Ok? Mas isso é com você. Então a proatividade vai exigir de você um melhor preparo. Mas vale a pena você, né, se preparar, se esforçar, dar tempo para isso, porque é preciso tempo, uso do tempo com qualidade, etc. Para você ser proativo na vida. Né? Quer dizer, então eu falei de autorresponsabilidade, porque você tem que ser responsável pelo seu projeto de vida, não os outros. Os outros, às vezes, não tem nada a ver com o seu projeto de vida, entendeu? O projeto de vida tem que ser seu. Então, na proatividade, quer dizer, eu me antecipo às coisas, eu planejo as coisas, eu penso as coisas, eu penso o que fazer, eu penso como fazer, eu penso tipo assim, o que fazer, como fazer, quando fazer. Tudo isso sou eu. É você. Você está, né, no comando da sua vida nesse sentido, né? Então a proatividade, ela, digamos assim, exige que você esteja no comando da sua vida. Que você não viva ao sabor do que acontece lá fora. Ah, tem gente sacana lá fora, tem gente isso, tem gente aquilo. Você não dá bola para isso, você está no comando, você que vai perscrutar, né? Você que vai cavar aí, né, a sua montanha para encontrar as preciosidades que estão dentro delas, né? Entendeu? É como se você fosse um escavador em busca de pedras preciosas. Você que vai estar no comando, você que vai saber aonde você vai cavucar, né? Como dizem os mineiros, né? Cavucar. Você que vai, né, fuçar as entranhas da terra para alcançar a sua pedra preciosa. Então a proatividade, ela é tudo isso aí que eu estou falando e mais um pouco, né? Eu estou dando uma introdução, vou depois voltar a falar de plano de vida, né? Que eu vou fazer uma continuidade disso. Mas isso é para chamar a atenção para esse assunto, porque isso envolve todos os campos de atuação da sua vida, tá? Ser proativo em todos os campos da sua vida. Saber o que você quer, o que você está buscando e saber o que você vai ter que fazer. É você delegando para si mesmo a responsabilidade pelo processo. Como eu disse, pessoas vão te ajudar em algum momento. É possível que você encontre pessoas que te apoiem, né, que embarquem com você em alguma coisa e tal. É possível. Mas você não deve depender disso. Entendem? Então você tem que ir sabendo que é com você.
Vou contar assim uma historinha, alguma coisa assim, só para vocês sentirem. Quando eu estava, né, em Belo Horizonte, lá, né, que eu cheguei em Belo Horizonte em 1977, eu cheguei, veja bem, eu não sabia nada disso do que eu estou falando, tá? Eu ainda era muito reativo. Então, mais uma das coisas que eu fui proativo foi de que eu cheguei em Belo Horizonte e o projeto meu era entrar na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Esse era minha prioridade. Eu tinha voltado a estudar 2 anos atrás, já tinha feito vestibulares para outras faculdades, tinha passado, mas não tive condição de bancar. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, o meu projeto inicial era esse: entrar na universidade, certo? E ao mesmo tempo arrumar um emprego, essas coisas todas, né? E sobreviver. Então, esse era o meu projeto. Então, eu, as duras penas mesmo, eu foquei, aí é que entra a questão do foco. Eu foquei nessa questão da universidade, certo? Então, já cheguei, na pensão que eu fui morar, eu já cheguei, já anunciei para todo mundo. Embora eu fosse uma pessoa muito tímida, na época, eu já anunciei para os donos da pensão, para as pessoas que eu conheci, para as amizades que eu fiz, meu negócio é entrar na Universidade Federal, tá? E tal. Lógico, então entra essa questão, eu tinha que arrumar emprego, etc. Aí eu penei e tal, arrumei, desarrumei, etc. Né? Mas eu estou falando do foco. Então eu fui o tempo todo, aonde eu ia, aonde eu estava trabalhando, eu estava falando. Eu estou estudando para o vestibular, para entrar na universidade. E estudava. Eu não tinha dinheiro para cursinho, entendeu? Então, na pensão tinha vários estudantes, então eles me deram lá uma centena de apostilas, de cursinhos. Certo? Centenas mesmo. No quarto, onde que era a casa, eu tinha 3 pilhas enormes de apostilas de todos os cursinhos que existiam em Belo Horizonte. E eu, no final de semana e à noite, quando sobrava um tempo, eu estava estudando. Certo? Eu tinha um método de estudo, né? Um tempo eu estudava uma coisa, um tempo eu estudava outra e tal. Então, o foco. Isso é fundamental na proatividade, né? Ser proativo. É você ter foco na prioridade. Aquilo que é o mais importante naquele exato momento. E foi assim que em janeiro, né, de 78, eu passei no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Inicialmente fui cursar filosofia. E mais à frente fui cursar direito. Isso é um resumo, tá, gente? Então, aí eu fui percebendo, né, que a questão era essa, né? Você tinha que se planejar, você tinha que focar no objetivo. Lógico que não foi assim tudo de liso, tá? Tudo assim, vai lá, né? Não. Teve dificuldades? Teve caídas, teve recaídas, teve mil coisas atrapalhando, então. Teve essas reações, né, negativas, essa reatividade negativa, um monte de coisa. Eu era cheio de problemas de ordem principalmente emocional, tá? Mas eu fui à luta, né? E estou aqui falando com vocês hoje, ainda, né? Ainda estou na rota do conhecimento. Prioridade minha, uma delas é sempre obter mais conhecimento. Então,
eu não aprendi naquele momento, eu usei alguns elementos, né, do ser proativo, mas eu não tinha essa noção disso que eu estou falando aqui para vocês. Então foi assim meio como a gente fala, no autodidatismo, né? Eu fui lendo livros comportamentais, etc. E tive, aí que está aquela coisa que eu falei de pessoas, né? Então, eu tinha um projeto e nesse projeto eu encontrei pessoas de vários tipos, inclusive os donos da pensão onde eu fui morar, que me ajudaram, me auxiliaram nas horas difíceis. Fiz amizades com pessoas, etc. Teve uma fundação, né, que chama-se Fundação Mendes Pimentel, que ainda existe, a fundação ligada ao FMG, que me ajudaram, me deram suporte para que eu pudesse estudar, para que eu conseguisse estudar, etc. Então teve, sabe, outros elementos, né, como pessoas e instituições e tal, que vieram somar, mas o projeto era meu. Eu é que estava no comando. Eu é que tinha que fazer as coisas, eu que tinha que estudar, eu é que tinha que andar a pé, porque não tinha dinheiro para ônibus, né? Eu que tinha que comer mal, pau. Quer dizer, o projeto era meu. Então essa proatividade, né, ela é fundamental, né, para quem quer realmente redefinir sua vida, redefinir projeto de vida, seja em que campo for, seja no campo pessoal, seja no campo do trabalho, seja no campo da saúde, seja no campo espiritual. Então, seja na convivência social, é fundamental você ter uma linha, né, de aspirações para que você paulatinamente vá realizando. Entende? Então, ser proativo é isso tudo que eu falei, não vou repetir novamente, né? Mas é tudo isso. É você se assenhorar da sua vida e definir com clareza quais são os seu projeto, qual é o seu projeto de vida, qual é o seu propósito, né? Qual é a prioridade? 1, 2, 3, quer dizer, não existe uma só prioridade, existem às vezes várias. Existem prioridades e coisas importantes. Eu vou falar sobre isso na live sobre plano de vida. Então, é interessante você entender esse mecanismo, né? Que você tem que estar no comando daquilo que você está buscando. Não está aleatoriamente ali, circunstancialmente, deixando, né, que os outros interfiram, nesse sentido assim de, né, atrapalhar, né, principalmente. Porque assim como tem gente que pode vir a se somar no seu projeto, a te auxiliar, a te dar um apoio, certo? Podem vir pessoas também para atrapalhar, porque tem muita gente por aí que não tem projeto e não quer que ninguém tenha projeto de vida. Não tem propósito, não quer que ninguém tenha propósito de vida. Quer que a pessoa fique igual a ela. Então existe muito disso na vida. Ok? Então por hoje é isso, gente. Hoje vamos seguir em frente, né? Ok? Então eu espero que você tenha gostado, goste disso tudo que eu estou tratando aqui. E se você pegar esse vídeo no YouTube, inscreva-se lá no meu canal, deixe o seu like, que isso ajuda, né, na verdade, a gente a continuar, né, fazendo conteúdos aí em benefício de todos, digamos assim, ok? Então é isso, paz e luz para você e cuide-se bem por aí. Até a próxima.